Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica. Boa noite, meus excelentes. Vamos estar falando sobre demandas psicanalíticas. Com meu S aí, na correria, mas é demandas psicanalíticas, tá certo? Ótimo, ótimo. É isso aí, meus excelentes. Vamos lá para mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica. Hoje nós vamos estar falando sobre demandas psicanalíticas. Como nós falamos, na correria aqui faltou um S, mas sem problemas. Vocês estão bem? Os nossos excelentes que estão presentes aqui, senhor Obélio, boa noite, satisfação, meu nobre. Senhor Valdemir, satisfação também, meu nobre. E senhora Paula Suelen, satisfação, minha nobreza. É isso aí. Sejam todos bem-vindos ao seu curso de psicanálise clínica. É uma satisfação poder estar aqui com todos vocês. Beleza? Então, nós vamos falar sobre essa temática. É uma temática, uma das mais faladas em relação às questões dos estudos psicanalíticos. Então, o que vem a ser essa questão demandas psicanalíticas? O que é uma demanda? O que são demandas no plural? O que são demandas? Então, quando nós focamos nessa questão de demandas, nós vamos trazer a visão psicanalítica. Então, nós vamos lá, sem perda de tempo, nós vamos estar aqui falando sobre essa temática dentro da visão terapêutica, psicanalítica, psicológica e psiquiátrica. Vamos estar abordando de uma forma bem didática e direta, tá certo? Vamos lá. Então, hoje eu estou dando aula daqui de casa, uma correria, não foi possível, por motivo de força maior, e aí estou aqui do meu pequeno estúdio em casa. Não estou no escritório lá na central da AMA e do Instituto MR, mas sem problemas. O importante é falar, estar aqui com vocês, falando sobre essa temática de demandas psicanalíticas. Vamos lá, então. Vamos lá. Falando sobre essa questão das demandas, deixa eu me ver aqui, teve um probleminha. Pronto, voltou. Beleza. Então, o conceito sobre demanda. Então, professor, o que vem a ser essa questão demanda no singular, no plural? Tanto faz nessa questão da singularidade ou da pluralidade. Nós entendemos a, 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 a etimologia da palavra demanda. Então, o que vem a ser essa palavra? Então, demanda, se dissermos na visão comercial, diríamos um conceito à parte. Mas se nós trouxermos na visão psicanalítica, psicológica, psiquiátrica, na visão terapêutica, nós vamos trazer um significado direto e objetivo no que nós queremos falar na visão freudiana ou na visão terapêutica. Beleza, então, conceito dessa palavra demanda. Então, demanda significa a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um mercado. Aqui é uma visão comercialista. A demanda pode ser interpretada como procura, mas não necessariamente como consumo, uma vez que é possível querer e não consumir um bem ou serviço por diversos motivos. Enfim, essa visão aqui é uma visão comercialista, é uma visão em que até há uma intervenção jurídica dentro das considerações nas terminologias falando sobre o direito do consumidor ou a expressividade
daquele que deseja ser tratado, bem tratado em relação àquilo que ele compra, aquilo que ele usufruiu, e isso é muito importante entendermos também na visão comercial. Mas o que interessa para nós é o que é uma demanda para a psicologia. O que é uma demanda para a psicologia? Então, é muito interessante isso aqui. Enquanto a queixa pode ser concebida como uma reclamação inicial, que impulsiona uma busca por escuta, a demanda pode ser entendida como real pedido, ou seja, motivo de ajuda e não reclamação pela qual o indivíduo foi à clínica. Pois bem, então, vejamos aqui essa objetividade psicológica. Então, todos aqueles que estudam tanto a psicologia quanto a psicanálise, a psiquiatria, enfim, a visão terapêutica, demanda ou demandas psicanalíticas, elas têm esse acordo, essa confirmação do que nós acabamos de frisar, de narrar textualmente aqui dentro dessa temática. Então, enquanto muitas pessoas acham que pode ser uma queixa que é concebida como uma reclamação, para nós aqui, dentro da visão psicanalítica ou psicológica, enfim, na visão terapêutica, ela é a questão da procura de diversas pessoas, são pessoas que procuram ajuda, que procuram serem atendidas e respondidas ao ponto de uma solução. Então, essa demanda, ela é entendida como o real pedido, ou seja, o motivo de ajuda. E aí que nós, a partir daqui, nós estaremos dando o pontapé inicial de uma questão interpretativa, terapeuticamente falando. Então, nós passamos a entender que nós teremos diversas demandas, teremos diversos clientes, serão vários clientes que vão procurar-nos, e nós vamos entender que eles possam estar sofrendo, e existe o sofrimento baseado no estresse interno e externo. Então, ele pode estar sofrendo por dentro, por fora. Então, um dos maiores problemas na vida do ser humano é sofrer por dentro e não saber lidar com esse sofrimento. Então, eu posso implantar visões terápicas como a visão do TCC, aplicado por Aaron Beck, sobre o tratamento, a terapia cognitivo-comportamental, mostrando o paciente a realidade. Ele vai precisar entender o sofrimento, ele vai precisar entender, saber o motivo para que ele venha saber viver com esse problema. Então, a psicanálise vai dizer, é possível lidar. Enquanto muitas pessoas dizem que não há possibilidade, que não tem nenhuma probabilidade, é possível, sim, lidar com tais questões. Como nós já falamos em outras aulas, a psicanálise ela não é como um anador que chega, se apresenta e diz eu sou um remédio que vai tirar a sua dor. Não, a psicanálise ela tem um segmento, um campo investigativo e motivos pelas quais ela faz um trabalho fantástico. Ela procura a causa. Ela vai estar tratando lá na causa da doença, do problema. Então, quando ela vai na raiz, fica mais fácil dizer assim, olha, não precisa você tomar aquele remédio que a dor aparentemente vai desaparecer momentaneamente.
e depois pode voltar constantemente, com grandes frequências, etc, etc. Então, a psicanálise, ela vai logo na raiz, ela vai querer tratar lá na raiz para cancelar uma probabilidade de outras reações e que poderão ser reações maiores na vida de respectivas ou diversas pessoas. Então, é muito interessante, meus excelentes, sobre essa visão analítica psicologicamente. Enquanto muitas pessoas acham na visão comercial, comercialista, ah, não, é isso, são queixas, são reclamações. Na verdade, demandas psicanalíticas são motivos pela qual ou pelas quais as pessoas vão procurar ajuda. Então, quais são? Eu preparei para vocês aqui algo muito interessante. Hoje nós temos um conhecimento geral, terapicamente falando, das maiores demandas existenciais no Brasil e no mundo. Daqui a pouco nós vamos estar mostrando para os senhores. E aí nós trouxemos também o que é uma demanda para a psicanálise. Aí vocês estão olhando para Freud com esses olhos arregalados, mas é uma psicodrama para que nós tenhamos um conhecimento sobre as as gerenciações das emoções e a decisão no que nós precisamos decidir em toda a nossa vida. Então, nós precisamos gerenciar as nossas emoções, porque ninguém controla as suas emoções, mas gerenciar, há uma possibilidade de gerenciarmos. Então, é necessário entendermos essas questões. Então, como a psicanálise também vê o que são demandas na pluralidade? Então, vão existir muitas demandas, muitas demandas. Imagine, eu já tenho muitos anos que eu atendo pessoas e agora mesmo estou com um caso muito delicado, que às vezes não é nem propício estar falando no momento detalhadamente. Também por questão de ética profissional, a gente precisa manter essa base. Mas imagine, são tantas pessoas com muitas demandas, questões não resolvidas, situações conflituosas, e elas vão precisar aprender a lidar com essas questões através de vocês, através de um psicanalista, de um terapeuta, de um psicólogo, enfim. Então, saber gerenciar isso é algo muito louvável na vida de um homem e de uma mulher. Então, quando você pensa, isso é verdade, professor, eu serei um canal, eu serei ponte nessa questão terapêutica para ajudar diversas pessoas. Imagine, teve um paciente dentro dessas sessões que eu faço, chegou para mim e falou assim, doutor, quem sou eu? Me diz aí, quem sou eu? Então, imagine, se uma pessoa chegar para você e fizer essa pergunta, quem sou eu? O senhor pode me responder? Imagine. Então, vamos ver aqui essa questão psicanalítica. Então, como é a dialética da demanda? É do desejo na clínica psicanalítica? A dialética da demanda só é possível quando o verdadeiro desejo encontra lugar na relação com o outro. É no olhar e na fala do outro que o sujeito assume uma posição desejante. Os significantes se instalam e se cristalizam nessa fala. Então, vejamos, aqui há uma ramificação múltipla. Como assim, professor? A psicanálise trata muito sobre a questão do inconsciente. Os senhores lembram sobre a topografia freudiana que ele apresenta,
aquela enorme pedra de gelo, né? A parte maior submersa, representando o inconsciente, e aquela parte menor e submersa. A submersa, aquela parte maior submersa, representando o inconsciente, mas aí submersa, aquela que não está dentro da água, por fora, ela representa o lado consciente. Imagine. Então, o lado inconsciente tem as suas diversas representatividades. Então, através do sonho, imagine, só o sonho, segundo Jacques Lacan, segundo Carl Gustav Jung, Freud também, Bion, André Green, eles vão falar muito sobre essa questão da dessa topografia de uma forma interpretativa, cada um tendo as suas teorias, as suas bases, mas vocês vão ver que realmente tem a ver o que eles frisam, o que eles falam. Então, dentro do sonho, existem muitas simbologias, ou seja, há um simbólico, há o imaginário, existem comunicações verbais e não verbais, uma linguagem. Então, como é que nós iremos fazer? Às vezes eu falo aqui, se não for sempre com os nossos respectivos e muitos estudantes do Brasil inteiro, nós falamos com eles. Todos os sonhadores, eles sonham. E todos os sonhos dos sonhadores precisam ser analisados com cuidado. Então, se você fizer uma sessão, ou seja, um pacote ali, você fecha com uma pessoa com 5 sessões, 3 vezes pelo menos você tem que analisar o sonho dessa pessoa. Mas como assim, professor? O sonho, tanto na questão psíquica quanto no fisiológico, nós precisamos. Deitou, dormiu, sonhou. Como é a reação dessa pessoa no pré e no pós? Porque o mais interessante não é o pré, o mais interessante é o pós-sonho, porque as pessoas deitam e tem gente que fala, não, dormiu, apagou. Não, ali, segundo as ciências mentais, há uma reação psíquica. Ele dormindo, existem reações psíquicas. Então, ele pode estar dormindo tranquilo, daqui a pouco ele, ou seja, ele está acordado, tranquilo, mas ele deitou, começou a sonhar, dormiu, sonhou, e aí existem turbulências. E nessas turbulências vão trazer, dentro de questões simbólicas, vão trazer também as suas representatividades. Então, vejamos pessoas que têm conflitos não resolvidos, desejos reprimidos, questões que ainda não foram tratadas e ali ficam martelando. E um dos meios de uma representação será manifesta nos sonhos. O ato falho, enfim, são várias questões que nós vamos colocar em pauta dentro das aplicações e implantações didáticas do que nós estamos falando. Então, senhoras e senhores, observe bem essa questão do analisar atentamente essas questões do simbólico, da linguagem, do imaginário. Existem arquétipos. E nós precisamos analisar isso com toda a coerência, atenção e carinho, porque esse tipo de análise vai estar dando aos senhores uma possibilidade de um bom diagnóstico dentro da visão psicanalítica. Mas aí estamos falando sobre esse processo. O processo psicanalítico. Se a psicoterapia, como afirma Freud, em 1916 a 1917, na página daquele livro 503, em última instância, o que fundamenta a
possibilidade de se exercer a psicanálise. Precisamos sondar em que base se assenta o método com que opera o tratamento psicanalítico e, em linhas gerais, o que este realiza. Então, após deter-se nos fatores determinantes do adoecer e na reorganização defensiva que entra em jogo depois de o paciente haver adoecido. Aí Freud ele vai estar sempre falando sobre essa questão. Muitas pessoas elas têm questões não resolvidas, elas não sabem lidar com os conflitos da vida. É muito fácil desejar, é muito fácil sonhar, mas o problema não é desejar e sonhar, o problema é saber lidar com eles já realizados ou em realização. Então, existem muitas pessoas que se frustram, elas acham que as coisas devem ser 100% do jeito dela. Não, se não for assim, gente, não presta, não vale nada e não está certo. Entendeu? Então, tem hora que, às vezes, você não entende a jogada da vida, mas a vida, ela ensina-nos, ela nos ensina a enxergar melhor, a nos posicionarmos melhor, a nos colocarmos melhores, né? Ela nos ensina. Às vezes as pessoas falam bem assim, eu tive um não. Então, a forma em que essa pessoa configura a sua mente, ela vai, ela vai trazer para o reflexo da sua estruturação emocional. Então, por exemplo, tem gente que recebe um não, ela não sabe a forma que ela configura, a forma que ela absorve as informações. Ela não sabe lidar com esse não. Então aí ela começa a achar que esse não já é um fracasso, esse não já é uma derrota, esse não já é uma morte. Pronto, já acabou, já morri. Já tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que elas aprendem a lidar, elas lidam com o não de uma forma diferente. Por exemplo, eu recebi um não hoje, então isso aí pode ter sido uma grande oportunidade para mim me reabilitar novamente, tal, tal, etc, etc. Ela vai achar que o não é uma oportunidade. Então, aí você vê como existem criações mentais, configurações mentais, como é que essa pessoa absorve as informações e aí, etc, etc. Então, o processo psicanalítico, nós vimos que Freud, ele, ele apresenta dentro da psicanálise, ele apresenta dois tipos de, de, de apresentação na mesma. Então, ou seja, ela apresenta dois tipos digamos assim, de processos. Então, o processo que vai iniciar, né, o processo, ou seja, melhor dizendo, dois tipos de análises: o análise de processo e o análise de conteúdo. A minha pequena teve aqui me desconcentrou. Então, aí como é que nós entendemos esses dois tipos de análises? Então, o análise de processo e o análise de conteúdo. Então, dentro desse processo psicanalítico, o primeiro passo, tanto faz, você pode colocar em primeiro lugar o análise de processo ou tanto ou quanto o análise de conteúdo. Mas lembrando que o análise de processo é aquele que você vai precisar da escuta, vai precisar entender o problema do paciente, porque as pessoas falam, 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 mas o problema não o que eles estão falando, o problema é como é que eles estão falando. Você tem que ficar ligado nesse processo, porque você vai ver aquela pessoa ela chateada, mas a forma que ela está expressando alguma coisa, o terapeuta precisa observar
é aquilo. Não só o que ela está falando, mas sim como é que ela está falando, a reação. Então, esse processo aí, ou seja, esse análise de processo, é o análise que vai enriquecer a sua visão do diagnóstico psicanalítico. Então, aquela pessoa, ela aparentemente é uma pessoa muito calma, mas quando ela começou a falar, eu percebi as reações, ela totalmente diferente do que eu pensava. Então, eu passei a entender algo através desse análise de processo. Então, eu vou estruturar todo o meu análise. Já o análise de conteúdo, esse análise de conteúdo, ele já vai trazer para mim quase pronto, que já tem as informações, já tem o suposto diagnóstico já elaborado, porque todos esses tipos de análises, tanto análise de processo quanto análise de conteúdo, ambos têm um roteiro terapêutico. Todos eles têm que ter esse roteiro. Então, esse roteiro, ele é necessário. E aí vocês vão começar a enriquecer o seu diagnóstico sobre tais situações, problemas, demandas do paciente. Então, essas demandas, elas são vistas no mundo terapêutico como aquela necessidade que a pessoa tem de tratamento. Ela precisa de ajuda. Então, ela pode estar sofrendo com questões do passado, da infância, ela pode estar sofrendo com situações conflituosas que não consegue lidar com a mesma. Então, tudo isso é contado aí na visão terapêutica, colocando na ponta da caneta para você preencher as suas anotações e na anamnese, que, segundo o Conselho eh, Regional de Medicina, ou Mundial de Medicina, eles consideram que a anamnese é muito mais do que uma fichazinha de cadastro. Ela é uma ferramenta. Então, ela faz parte do nosso trabalho. Sem a anamnese, nós não conseguiremos é, fazer recolhimentos de dados, de informações das respectivas pessoas. Então, é necessário. Se a anamnese ela é uma ferramenta, a anamnese também ela tem um roteiro, tem que seguir. Lá na frente, vocês receberão essa aula com outro professor. Eu dou também essa matéria, mas é dentro do roteiro programático da docência, tem outro professor aí que vai estar aplicando a anamnese. É, né? Uma matéria fantástica também, porque nós precisamos conhecer essa ferramenta. Beleza, então, aqui na sequência, senhoras e senhores, vemos o que chamamos de o processo de adoecer. Então, para Freud, os conflitos, aquilo que gera dor, nem sempre é o que vai matar. Para Freud, aquilo ali pode ser um resultado. Então, o processo da vida não é brincadeira, mas nem tudo que vem é para matar. Então, é para ensinar. Aí sempre eu falo também, o vento, ele vem, mas o vento ele vai, ele vem e vai. Ele não vem e fica permanente. Então toda tempestade ela vem, mas ela passa. Ela não vai ficar ali para sempre. Então existem momentos, existem situações. Então a pessoa começa a aprender a lidar com as questões da vida. Então, o processo de adoecer, que nos indivíduos neuróticos está ligado a uma situação patogênica de frustração. Então, segundo Freud, todos nós somos neuróticos. Então, o neurótico é aquela pessoa consciente do que ele está vivendo, do que ele está passando. Ele é consciente, mas o psicótico não.
ele fica com alucinações, ele tem comportamentos diferentes, ele muda o seu humor. Então, nós somos neuróticos por essa questão também. Então, as neuroses, os neurônios, o cérebro, essa questão aí, é, vai mostrar os conflitos que nós teremos, É, mas nós somos conscientes do que nós passamos, certo? Então, o esquizofrênico, ele vai dizer, ele pode estar doente, mas ele vai dizer, eu estou bem demais, rapaz. Ninguém vai querer falar que eu estou doente, porque ele acha que ele é a razão, ele é o centro. Então, ele pode estar ali morrendo, mas ele disse: eu não estou passando mal, estou bem. Então, ele tem esse comportamento. Mas o neurótico, ele sabe que ele está sofrendo. Só porque somos neuróticos, não precisa de um cuidado da mente. Precisa, porque o neurótico pode desenvolver neuroses. E as neuroses, elas podem também prejudicar as relações emocionais e fisiológicas do corpo. Então, é muito interessante isso, entendermos esse foco. Então, estou falando com pessoas inteligentes e vocês estão recapitulando essas questões de suma importância nessa aula das demandas psicanalíticas, certo? Então, aí nós vemos aqui na sequencialidade, como nós chegamos a falar, o processo de adoecer, que nos indivíduos neuróticos está ligado a uma situação patogênica de frustração. Então, e o subsequente represamento da libido. Aí você vai ver que vai buscar vazão através do engendramento do sintoma. Repousa, segundo a concepção freudiana, no seguinte tópico. Primeiro, disposições hereditárias, em relação às quais nada podemos fazer para modificá-las, sendo antes um nítido limite aos esforços terapêuticos. Ponto 2. Experiências do início da infância que, por pertencerem ao passado, não podem ser anuladas. Ponto 3, o terceiro, frustração real, conceito sobre o que Freud subsume os infortúnios da vida, dos quais se originam a falta de amor, pobreza, dissensões da família, escolha mal feita de um companheiro, no casamento, circunstâncias sociais desfavoráveis e a rigidez dos padrões éticos a cuja pressão o indivíduo está sujeito. Então, vivemos aqui uma realidade que nós focamos para o processo de tratamento. Então, nós ouvimos falar muito sobre terapia, psicoterapia. Então, terapia, tanto terapia quanto psicoterapia, são palavras que vêm da etimologia do grego, que terapia quer dizer terapia, que é um tratamento, que é cura. Aí Platão, nas suas terminologias, ele utilizou dizendo que seria cuidado. Também tem sentido, né? Quanto aquele que vai procurar se tratar, quanto aquele que vai também ser canal para ajudar as pessoas em tratamento. Se refere, estamos falando, claro, do terapeuta, do profissional. Já a psicoterapia é uma junção de duas palavras, psico, esse psico, o psique, o psique, tanto faz. O psico vai se relacionar à palavra a alma, a mente, certo? Então é muito interessante. E terapia é o tratamento. Então, resumindo tudo, é o tratamento da mente, a cura da alma, enfim. Então, é um processo que o terapeuta ele vai precisar de um roteiro. E esse roteiro ele precisa ter consciência, ele precisa estar consciente do que ele vai estar fazendo dentro das teorias, das primordialidades, da psicanálise, ou da visão terapêutica, ele vai ter que saber implantar, ver situações
diversas ou diversos tipos de problemas, de demandas. Ele vai aprender a lidar com essas pessoas. E dentro de padrões éticos, ele vai ter que não olhar para o jeito daquela pessoa, se usa aquele cabelo, se veste daquela maneira, opta por sua religião, sua religiosidade, seus costumes, etc, etc. Mas ele é um ser humano, ele vai precisar ser tratado por você. Então, eis aqui algumas questões que nós vamos também tratar sempre, e vocês vão ver como vocês vão estar se dando bem nessas questões. Quais as principais ferramentas de trabalho clínico na psicanálise? Nós vemos aqui três principais: a livre associação ou associação livre, né? O método de livre associação. Então, a maior ferramenta psicanalítica é a associação livre, que nós já tínhamos contado que Freud ele trabalhava com a hipnoterapia, que era a terapia por base da hipnose, certo? Eu cheguei a fazer até hipnoterapia para mim descobrir algumas questões, eu achei muito interessante, mas eu utilizo essa base, essa ferramenta aí da psicanálise, que é a associação livre. A gente utiliza a regressão, não aquela regressão vista por uma religiosidade, por uma questão de doutrina religiosa, mas sim a uma regressão que a gente trata. Freud até utilizou essa ferramenta para irmos lá no passado, visitarmos o passado daquela pessoa, darmos uma probabilidade para ele, para que ele venha entender que há uma chance, ou saber lidar questões atuais que ele não deixou no passado. Então, tem coisas hoje, atualmente, que essa pessoa está presa no passado. Então, é necessário começarmos a fazer aquele processo investigativo, como nós falamos, tanto o análise de processo quanto o análise de conteúdo, certo? Nós temos também aqui a atenção flutuante. Essa atenção flutuante é muito interessante. Imagine se todas as vezes o paciente estiver falando da sua vida e você também se desabar, você, naquele momento, deixar ser levado por questões. Então, você não vai se equilibrar, você não vai se manter gerenciador das emoções, e isso pode te atrapalhar. Então, tem coisa que você não pode levar a sério o que aquele paciente está falando. Então, é necessário lidar com tais questões. Existem muitas explicações sobre essa atenção flutuante, e a gente entende que é necessário entendermos esses tópicos que são fundamentais, que nós também vamos estar comentando sobre essa questão. Beleza? E aí nós temos aqui quadro explicativo, o método de livre associação. A livre associação foi um método utilizado por Freud, como nós já tínhamos falado várias vezes, em substituição à hipnose, que consistia em deitar o paciente no divã e encorajá-lo a dizer o que viesse à sua mente, sendo também este convidado a relatar seus sonhos. Então, nós já tínhamos explicado detalhadamente o que é uma associação livre. Aqui nós só estamos recapitulando para que vocês não esqueçam sobre essas informações didáticas explanadas como uma das ferramentas. Aí nós temos também a atenção flutuante. Atenção flutuante é um conceito que vem da psicanálise, refere-se ao estado especial de consciência de que o terapeuta necessita para ser capaz de ouvir o paciente e detectar o que há de mais significativo em sua história. Então, tem também essa outra explicação. Então, o terapeuta, ele precisa, ele precisa ter essa segurança para ouvir. Então, é necessário que ele seja capaz de ouvir o paciente
e detectar o que há de mais significativo em sua história. E temos aqui a contratransferência, que hoje muitas pessoas elas esquecem sobre essas informações. Então, como ocorre a contratransferência? Então, a contratransferência se trata das emoções e sensações que o terapeuta vive ao longo de uma sessão. Então, aquele processo ali é muito importante, mas vão ter diversificações de fatores naquele momento. Então, vai de quem também vocês forem trabalhar. Então, vocês vão pegar pessoas que têm um problema mais grave, outros problemas mais leves, enfim. Mas o terapeuta ele precisa lidar com questões. Então, trata-se de uma reação interna resultante da relação com o seu paciente e da forma como o terapeuta é impactado pelas histórias dele. Então, se todas as vezes, quando eu estiver fazendo uma sessão, aí eu permito que a melancolia, esse estado melancólico, venha me dominar por questão de situações relacionadas à vida do paciente, então isso pode me travar, isso pode prejudicar também. Claro que uma vez ou outra, ninguém é de ferro, né? Até o próprio Freud falou que nós somos de carne, mas tem hora que nós temos que agir ou sermos como de ferro, certo? Não é uma demonstração hipócrita, mas uma resistência. Às vezes precisamos ser resistentes para aprendermos a lidar com tais questões. A ressignificação é um dos resultados. Às vezes nem sempre é você aprender a lidar com aquilo, mas é você se adaptar também. Então, é a adaptação. Isso é fantástico quando nós focamos nessa visão também. E aí, senhoras e senhores, vemos também aqui como é o trabalho da psicanálise. Como é o trabalho da psicanálise? Você já parou para pensar como é que o psicanalista ele trabalha nessa questão? Como é que ele desenvolve o seu trabalho? Então, a psicanálise busca interpretar o significado inconsciente de sonhos, pensamentos, palavras e ações. Para isso, um dos métodos dessa terapia é a livre associação que nós falamos, então, no qual o paciente fala o que lhe vem à mente com a menor racionalização possível, trazendo os pensamentos e memórias inconscientes à tona. Então, a, a, o trabalho psicanalítico é fantástico também, porque aí as pessoas elas têm muitas informações sobre o mesmo. Por exemplo, como é que a gente vai lidar com a escuta, com a fala. Então, tem gente que acha que o psicanalista clínico ele não pode falar nada, porque Freud disse que dentro da associação livre você tem que permitir que o paciente fale, porque Freud teve uma experiência com isso, né? Ele estava atendendo a paciente e ele cortou a paciente, ele interrompeu a paciente. Então, a paciente, doutor, por favor, deixa eu falar. Então, e outras questões, já teve também o não sucesso que ele não teve em relação à hipnoterapia, que eu observando, analisando a hipnoterapia, tem muitos fundamentos importantes, inclusive aceita muita teoria de Freud, mas nós temos até esse curso aqui, o curso básico e o clínico, se você quiser clinicar dentro dessa questão da hipnoterapia. Então, aí a gente observa que existem muitas pessoas que têm assim aquele conceito ou pensamentos diferentes em relação ao trabalho do psicanalista. Então, como é que esse psicanalista vai fazer? Como é que ele se posiciona, literalmente? Será que ele fica de frente ou ao lado? Então, nós já falamos dentro da ética psicanalítica,
Falamos também sobre a, a na parte introdutória, o que é a psicanálise, como pode realmente um profissional dessa área trabalhar, entendeu? Então, Freud teve algumas experiências e ele deixou para nós, e hoje é como legado. E aí nós temos, você não precisa dizer, professor, eu não vou fazer as minhas sessões porque eu não consegui comprar o divã, porque, na verdade, o divã é muito caro. O divã, o mais barato, você encontra 900 e pouco, mais baratinho, 900 e pouco, e lá vai fumaça, é o mais caro. Então, aquele que é mais próximo da aparência do divã freudiano, ele é muito caro, chega a ser até R$ 7.000. Mas você pode encontrar, você pode pedir alguém para fazer um carpinteiro tal conhecido do bairro, pode até fazer, mas ele vai fazer reclamando. Nossa, isso aqui é difícil, isso aqui é caro, vai falar sempre isso, certo? Mas você não vai deixar de fazer as suas sessões porque não tem um divã. Você pode colocar uma poltrona A, poltrona B, e desenvolver. Agora, sempre na metodologia das abordagens psicanalíticas, é que nós tenhamos essa consciência. O terapeuta vai ficar ao lado da pessoa. Então, por exemplo, se fosse o divã, a cabeça para baixo, né, os pés para o outro lado. E, nesse caso, o psicanalista não vai ficar de frente, ele vai ficar ao lado, porque a intenção da associação livre é deixar ele livre para transferir, para falar. Então, ele não vai ser interrompido. Mas o psicanalista, ele pode falar sim. Ele não pode ficar falando como um papagaio e aquela questão demorada, mas ele pode falar sim. Tem técnicas da fala, da, da condução nas sessões, né? Existe inclusive eu estou até escrevendo esse livro, existe uma oratória chamada oratória psicanalítica, mas é uma oratória que poucas pessoas já ouviu falar. Que negócio é isso, oratória psicanalítica? Então, eu estou escrevendo esse livro. É, e vai ajudar muito os terapeutas nessa questão. Então, como é que eu posso entender uma oratória? Né? Nós temos aqui cursos de oratória profissional e é muito diferente. Né? A oratória profissional é uma coisa, agora a oratória psicanalítica já é outra. Então, é necessário entender que na oratória psicanalítica, o psicanalista, ele vai tratar a pessoa, mas ao mesmo tempo ele vai ensinar também, ele vai ter que expressar palavras, ele vai estar até ensinando o seu cliente, o seu paciente naquele momento, acerca de tais palavras terapêuticas. Por exemplo, temos muitas palavras na visão terapêutica. Se você for falar castração na psicanálise, é uma coisa, catarse é outra coisa, né? Aí você vai ter que, se ele perguntar alguma coisa, ele vai estar solicitando o significado, mas geralmente ele não vai saber sobre isso, mas ele vai querer entender o que é realmente a ansiedade, o estresse, certo? Como é que é esse negócio da depressão. Então, ele vai ficar curioso sobre o que pode estar causando. Então, a oratória psicanalítica vai entrar por aí nessa base, tá certo? Beleza, vamos lá, estamos correndo, daqui a pouco teremos mais uns minutinhos, 30 minutos para vocês no bate-papo, perguntarem, falarem, contribuírem, fiquem à vontade. Mas, por enquanto, já estamos aqui chegando na reta final. Mas quais são os 4 pilares da psicanálise? E aqui é interessante vocês observarem que dentro das demandas é necessário você conhecer esses pilares. Então, quais são os sustentáculos, as colunas nessa visão psicanalítica? Quando nós falamos sobre esses 4 pilares da psicanálise, lembramos do tripé psicanalítico. Então,
a psicanálise fala muito, exige muito sobre esse tripé, porque o estudante da psicanálise, assim como outras áreas têm o tripé, que representa três ramificações, três sustentáculos para a questão profissional do estudante, isso vai estar lhe possibilitando a atuação, trabalhos e funcionalidades profissionais. Então, qual é o tripé? O que é o tripé psicanalítico? O tripé psicanalítico é composto de teoria, que vocês estão fazendo, aí depois a supervisão, que quando estiver perto de acabar o curso, nós vamos ter aulas supervisionadas, profissionais vão estar supervisionando, vamos ter aulas supervisionadas, certo? Que vai estar ajudando a prática de uma atuação, de uma abordagem psicanalítica, certo? Sobre questões do atendimento. E temos também, fechando o tripé, a prática. Então, teoria, supervisão e prática. Isso é interessante. E aí, se o profissional falar, não, eu fiz um curso de psicanálise, como apareceu um rapaz lá na nossa central, e ele queria se filiar à AMA, que tem ligação com várias associações. E aí eu pedi o documento. Quando ele passou o documento, só tinha três, na carga horária, 3 horas. 3 horas somente, 3 horas de curso de psicanálise. Ele disse que já era psicanalista. Ali foi uma introdução, uma basezinha da introdução da psicanálise. E ele já estava dizendo que ele já era psicanalista, quer dizer, não tem nada a ver. Então é necessário passar por esse processo, porque para dar embasamento, né? E essa solidificação ela é feita através desse processo do tripé psicanalítico. Então são as ramificações que vão lhe dar o direito de lhe manter profissional, ou seja, você vai sentir a experiência de lidar com alguém nesses processos. Aqui vocês estão na teoria, estão recebendo essas informações, mas vão ter supervisores que vão supervisionarem e eles vão estar orientando questões de atendimentos, tirando suas dúvidas, deixando bem claro. E aí nós temos uma equipe aqui, eu também faço parte, mas temos uma equipe de professores, de doutores que estão fazendo essa supervisão cuidadosamente com os respectivos estudantes, certo? Então, e aí nós vemos os 4 pilares de aprendizagem da psicanálise. Então, nós temos aqui, estes conceitos foram enfatizados por Jacques Lacan como centrais para a psicanálise freudiana. Então, lembrando a todos que nós aderimos todos os segmentos. A AMA não é somente Freud, né? Não é uma linhagem freudiana, por ser pai da psicanálise, mas também a gente adere várias linhagens. Nós pegamos muitas linhagens. Freud, até a filha de Freud, Anna Freud, Melanie Klein, fantástica as abordagens dela. Carl Gustav Jung, certo? Como nós trabalhamos com arte-terapia, então nós temos que mergulhar nessa visão de Jung, certo? Então, se você, nós temos até uma profissional aqui que trabalha muito bem, né? É Mônica, né? Mônica, ela trabalha muito bem nessas artes, então ela já pode até conciliar também uma arte-terapia. E as pessoas, elas recebem grandes resultados, e ela pode estar recolhendo informações daquela pessoa que está com o estresse descontrolado, ou seja, sem gerenciamento, a ansiedade profunda, porque todos nós somos seres psíquicos, temos ansiedades, temos estresse, nós nos estressamos, ficamos com medo, é normal. Agora, não é normal esses fatores que eu vos falei estarem descontrolados. Aí requer o que? Acompanhamento, requer um terapeuta ali para estar
conduzindo aquela pessoa para um outro estado, certo? E aí o resultado é bem melhor do que as pessoas pensam. Então, aqui nós vemos ah, o inconsciente. Então, estes conceitos foram enfatizados, nós estamos falando, por Jacques Lacan, que foi um francês, um psiquiatra, e que se tornou discípulo de Freud, porém não tinha visto, ele nunca andou com Freud, porque tem muita gente que fala, é, Lacan andou com Freud, não. Quem andou com Freud, quem tomou café com Freud, quem já almoçou com Freud, quem participou da mesma Sociedade Internacional de Psicanalistas Clínicos foi Carl Gustav Jung. Aqueles dois ali estavam juntos. Teve uma hora que eles se afastaram por causa de divergências sobre questões teóricas. Então, Lacan pensa uma coisa, Freud pensa outra, mas os dois são fantásticos. Os dois são fantásticos. E aí vocês veem o inconsciente. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, onde a linguagem tem uma lógica que organiza o pensamento e a formação do inconsciente. Isso aqui é fantástico. A outra coisa, pulsão. As pulsões relacionadas aos desejos, impulsos, são o motor que impulsiona o inconsciente e os conflitos internos do indivíduo. Temos também repetição. A repetição é o processo de reviver experiências e conflitos passados, muitas vezes de forma inconsciente, buscando sua resolução. Olha aí. E temos transferência. É o que vocês vão lidar todas as vezes nas suas sessões. Elas não ficam de fora. A transferência é a relação entre o analista e o analisando, na qual sentimentos e padrões emocionais do passado são projetados no terapeuta. Certo? Então, são muitas informações, mas aqui já dá para vocês entenderem também uma base. Nós temos aqui o que eu falei para vocês, principais demandas. Professor, quais são? Diz para nós. Então vamos lá. Principais demandas e seus focos. Então, transtornos de humor e ansiedade. A psicanálise lida com sintomas como angústia e ansiedade, que são manifestações de processos reprimidos no subconsciente. Aí os senhores já estão vendo. Então, são principais. Outra também, dificuldades de caráter e narcisismo. Observa-se um aumento de pacientes com dificuldades de caráter e patologia narcisista, exigindo um olhar mais técnico e atualizado do psicanalista. Vocês vão ver. Outra coisa, demandas familiares e educacionais. Então, questões relacionadas à dificuldade dos pais em serem pais, olha aí, dos pais a serem pais, de mães a serem mães, complexidade da educação de crianças e adolescentes, são temas frequentes na clínica psicanalítica. Então, imagine, o problema não é ele ser pai, o problema é ele saber lidar em ser pai. Então, esse é o problema, né? É o problema. Por isso que existem pai e pais, existem mãe e mães. Então, se vocês observarem, existe um comportamento diversificado de pais nesse mundo. Ah, mas por que aquele pai matou aquele? Aí é questão para a gente analisar. Por isso que existe uma psicanálise forense, mas existe também uma profundidade para você entender o comportamento daquela pessoa. Então aí você vai ver sofrimento psíquico na contemporaneidade, é o que tem. A psicanálise se debruça sobre o sofrimento subjetivo gerado pelas rápidas transformações sociais. Aí vocês veem tecnológicas e culturais, eu estava observando a inteligência artificial. Meu Deus, o que é isso? As pessoas estão se perdendo, há um exagero. É tão fantástica. A gente trabalha lá no Instituto dando aula de informática do básico até o avançado, mas a gente observa, meu Deus,
como as pessoas estão utilizando uma ferramenta fantástica, mas estão é, 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 entrando em uma corruptibilidade terrível, criando situações. Eu paro assim, eu fico de vez em quando observando, hoje mesmo eu vi coisa assim exagerada, situações que aos nossos olhos a gente fala, nossa, para que isso? Eles ficam pegando a imagem de homens, mulheres, criando situações, ações, dando comportamentos, situações, criando situações. Fala, meu Deus, que coisa, situações que não existem. Então, olha onde é que as pessoas chegam, para vocês verem, a psicanálise, ela fala, por isso que a psicanálise é o, o, um diferencial nessa questão das terapias. É o que se difere da psicanálise das demais é o seguinte, que a psicanálise estuda as ciências, ela tem essa importância é, 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 em estar estudando de uma forma positiva. Então, observem como é interessante essas questões. Aí você fala, professor, isso é verdade. Então, as questões tecnológicas, transformações sociais e culturais que trazem novos desafios à compreensão do ser humano. Então, tem gente que eles se sentem bem, tem pessoas que se sentem bem quando ele faz um mal, ele pega uma inteligência artificial e faz um mal para ele ali, ele está relaxando, ele está se desenvolvendo, no seu pensamento, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele está tendo um alimento. É o que a mente deturpada dele vai dizer. E aí você que é um profissional, você vai começar a enxergar diferente, certo? Para nós finalizarmos, qual a diferença de demanda e desejo? Porque existem algumas palavras na psicanálise, por exemplo, desejo tem um significado diferente na visão freudiana, porque nem sempre desejo é o sexual, e sim é algo que você tem voltado para qualquer coisa. Por exemplo, você tem uma vontade de comer aquele bolo naquele momento, vai se satisfazer depois que você se alimentar, você provar, certo? Então, isso é o desejo também focado nas questões da parte mental. Nós temos também outras palavras que vão identificar, por exemplo, o gozo, é, a questão da sexualidade. Freud, ele vai estar expressando de uma maneira não só voltada para o sexo, mas sim para as questões da vida, do comportamento, do desejo mental. Então, isso é muito interessante. Então, aqui nós vemos como é interessante analisar isso aqui. Então, demandas é o pedido que o paciente faz no analista, a queixa consciente e a solicitação que chega à análise. Então, aí vocês estão entendendo. Representa aquilo que o paciente diz querer, muitas vezes uma tentativa de obter reconhecimento ou resolver uma questão imediata. Exemplos incluem: quero me sentir melhor, ou preciso de ajuda para tomar decisões. Então, isso aqui se chama demandas na visão terapêutica. Mas o desejo é um anseio inconsciente. Então, dentro dos três elementos psíquicos, vai dizer, o id é o inconsequente, o id. O que ele quer é se aventurar, mas ele não quer saber das consequências. Então, o desejo. Então, é um anseio inconsciente que reside nas profundezas da mente e é desconhecido pelo próprio paciente. Não é fixo, mas dinâmico e sempre mediado pela linguagem, cultura e relações sociais, dentre outros. Então, o trabalho do analista é desvelar esse desejo oculto. Olha aí, ajudando o paciente a compreender e confrontar os desejos inconscientes que impulsionam suas demandas conscientes. Beleza?
E aí, já finalizando, só mostrando quais são as principais linhas da psicanálise. Aí nós temos psicanálise, psicanálise junguiana, gestalt terapia, fenomenologia, constelação familiar, behaviorismo, terapia cognitivo-comportamental e a escola de Hart. Então, dentre esses aqui, é, 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 a psicanálise se apresenta, se identifica, tem participação, tem oportunidade, e você, como um terapeuta, pode estar utilizando ah, algumas técnicas para o tratamento nessa questão aí, dentro de uma atuação psicanalítica, certo? Então, beleza, nós finalizamos a sua aula dessa matéria de demandas psicanalíticas. Vamos lá, então, para o bate-papo, se houver. Se você tiver alguma dúvida, se você achar que precisa de uma explicação sobre tais questões, vamos lá, então. Vamos ver quem está aqui na sala. Senhor Obélio, senhor Valdemir, senhor Josemário, quem mais? Senhora Mônica. Vamos lá. Se vocês quiserem, fique à vontade. Pronto, meu excelente. Fique à vontade, viu? Forte abraço. Estamos juntos. Mais alguém? Ótimo. Geralmente Deu as para pessoas... entender, tranquilo. Oi, meu nobre. Aula muito rica, deu para compreender. Isso aí. Então, o que nós falamos é o que representa demandas psicanalíticas. Tá certo? É isso aí. O Então, meu meus celular amigos, tá todo. O celular já tá descarregando aqui. então, tudo Mesmo. tranquilo. Então, sem nenhuma pergunta, nós então finalizamos a nossa, a nossa aula de número 8 e estamos juntos. Na próxima aula, de hoje a 15, vocês vão estar provavelmente com o professor lá de Manaus, se eu não me engano é ele. Mas um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, tá certo? Valeu, professor. Show de bola. Estamos juntos, meu nome. Amém. Senhor José Mário, entre em contato comigo lá no privado, estou querendo falar contigo. Um abraço, até mais.